momento, vamos citar como nossos proponentes, né? Vice-presidente da banda da Lapa, Karina Dias, a Rosiane Panini, presidente da associação também do Campestre de moradores, né? De moradores do Campestre. E nesse momento, então, a gente começa diretamente com a fala do nosso presidente, questão também de horários, e a gente vai depois, em seguida, colocando todas as explicações de como acontece a oitiva, então. Alô? Boa noite a todos e todas. Então, vamos começar. Nós temos o costume em todas as nossas oitivas, a gente, apesar de estar marcado para as 19 horas, nós sempre esperamos em torno de 20 a 30 minutos, tá? Para que as pessoas ainda, esse tipo de horário é um horário que as pessoas se encontram no trabalho, estão vindo para cá, vindo no serviço. Então, apesar de estar marcado sempre às 19 horas, isso ocorreu na Lagoa, isso ocorreu também no Rio Vermelho. Nós sempre temos um prazo de tolerância de 20 a 30 minutos e sempre nos estendemos além das 21 horas. Sempre fomos mais ou menos em torno das 21h30 a 21h40. Então, só para vocês ficarem tranquilos, que não serão prejudicados no horário, tá? O nosso objetivo aqui dessa reunião, uma oitiva, que é o quê? Que é conhecer a opinião dos senhores e das senhoras aqui presentes, que são agentes culturais, pessoas que trabalham no meio cultural, que podem vir a ser beneficiados pela Política Nacional Urbana. Então, o município de Florianópolis recebeu uma certa quantia de dinheiro, alguma coisa em torno de 3,5 milhões de reais, tá? E nós temos que é uma determinação legal, uma imposição dessa legislação, que a melhor forma de podermos gastar, entre aspas, esse dinheiro, seria ouvindo vocês. Tá? A comunidade cultural é que vai dizer qual é a melhor maneira que a prefeitura vai fazer, vai utilizar esse dinheiro. Né? Então, para isso, esse é o objetivo das oitivas. E nós tentando também democratizar da melhor forma possível, nós transformamos essas oitivas em um encontro, tá? Em 5 regiões distintas de Florianópolis. Nós não estamos conversando de maneira diferente em cada região, não. A oitiva é a mesma, principalmente para quem está nos assistindo em casa, através do nosso canal no YouTube. Tudo que nós conversamos aqui, tudo que nós iremos conversar aqui, nós efetivamente conversamos no Rio Vermelho, conversamos na Lagoa, não conseguimos conversar ontem no Monte Cristo em virtude da chuva, né? Aí quero aproveitar também que seja avisar quem está em casa, principalmente o pessoal que mora na parte continental de Florianópolis, que iria provavelmente no bairro Monte Cristo para discutir sobre esses assuntos. Nós ainda estamos discutindo a melhor data, provavelmente vai ser na segunda-feira, mas eu acho que a partir de amanhã a gente já pode confirmar de maneira oficial que na próxima segunda-feira nós iremos fazer a oitiva que foi transferida desta segunda-feira passada, né, para uma próxima, que seria na próxima segunda. Então, o objetivo da PNAB, o objetivo do PAR, que é o Plano Anual de Aplicação de Recursos, que nada mais é que detalhamento do plano de ação cadastrado pelo ente federativo, que no caso é Florianópolis, né, na plataforma Transfere Gov, no momento da adesão à Política Nacional Urbana, que fomenta a cultura, a PNAB. A partir das metas e ações já definidas no plano de ação, os entes federativos devem detalhar as atividades, respectivos valores, resultados esperados, entre outras informações que nortearão a execução dos recursos. O PAR, que é o Plano Anual de Aplicação de Recursos, é um instrumento previsto na própria lei da PNAB e deve ser publicado no Diário Oficial, no caso, Diário Oficial do município de Florianópolis, ou outro meio oficial de transparência pública.
Eu vou pedir para aqui colocar o modelo do par. A planilha, né? Isso. Nós chamamos carinhosamente de planilha. Tá. Aumenta. Então, pessoal, para vocês entenderem, o par é esse aqui. Esse é um modelo, tá, do Plano Anual de Aplicação de Recursos. É um modelo fornecido pelo Ministério da Cultura, onde nós somos obrigados a produzir. Então, todos os municípios, todos os estados que vão utilizar os recursos da PNAD, eles têm que elaborar esse documento, tá? Esse documento vai ser enviado para o Ministério, só que antes esse documento vai ser publicado no Diário Oficial do município, no caso do município de Florianópolis, e aí esse documento, a comprovação da publicação no Diário Oficial, e mais todas as atas e todas as transcrições das oitivas realizadas vão ser todas digitalizadas em PDF e mandadas para o MINC, né, que é uma exigência que se faz, que a lei faz. Então, se vocês olharem aqui, em negrito, nós temos a meta e nós temos a ação. Isso não muda. O que vai mudar? Vai mudar as atividades. As atividades, quem vai discutir, quem vai decidir são vocês. Tá? Então, nós temos aqui um fomento cultural, nós temos obras, reformas e aquisição de bens culturais, o custo operacional, pelos famosos 5%, que é onde a gente destina para a contratação de pareceristas, né? Subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais. Então, nós temos a meta, que é dividida em ações gerais e ações específicas que a gente nominou. As ações específicas, o que é? É a Política Nacional Cultura Viva. Tá? A lei, porque como Florianópolis ganhou mais do que 200, 300 mil reais, por lei a gente é obrigado a destinar 25% dos recursos à Política Nacional Cultura Viva. Tá? Então, o que nós podemos fazer? Fomento a projetos continuados de pontos de cultura. Fomentos a projetos continuados de pontões de cultura e premiação de pontos de cultura. Eu fiz tu coloca aquele quadrinho de pontos de cultura e pontões de cultura para as pessoas entenderem. Tá, então, comparativo, né? Pontos de cultura e pontão de cultura. O que é? O ponto de cultura, uma instituição privada sem fins lucrativos com CNPJ ou um grupo cultural sem CNPJ. A finalidade é cultural. A atividade que desenvolve ações culturais nas comunidades locais e regionais. Tá? O que é um pontão de cultura? É uma instituição privada sem fins lucrativos com CNPJ. Tá? Ela não pode ser um grupo cultural. Ela não pode não ter CNPJ. Tá? Qual é a finalidade ou a natureza dela? Difere o quê? Não é tão somente cultural, é também educacional. Tá? As atividades que desenvolvem, ações culturais para pontos de cultura e ações em rede com pontos de cultura e governos locais. Tá? Então, essa é a política nacional Cultura Viva. Né? Então, nós temos os pontos de cultura e os pontões de cultura. Os pontos de cultura, que é super interessante, por quê? Porque podem ser cadastrados grupos culturais, que não têm personalidade jurídica, mas têm uma atividade cultural comprovada na região. Você pode comprovar através de fotos, através de algum tipo de abaixo-assinado, mostrando que esse grupo cultural, mesmo sem CNPJ, e aqui que é a importância disso, porque muitos grupos culturais eles não estão organizados como uma empresa. Tá? Eu tenho um exemplo, há 9 anos, ali na região do Monte Cristo, há 9 anos tem um grupo de samba que todo sábado faz um trabalho voltado ao samba. Só que eles não têm nenhum tipo de... Eles não se organizaram como uma empresa. Tá? Eles são apenas o quê? Um grupo cultural. Muita gente chama de coletivo. Né? Hoje, era difícil para eles conseguir
algum tipo de subsídio, algum tipo de subvenção, né, de fomento para ajudar a manter o trabalho que eles fazem, que é um trabalho cultural. Né? Hoje, com a política Cultura Viva, o que vai acontecer? Grupos culturais, ou seja, agrupamento de pessoas que não se organizaram numa pessoa jurídica, eles podem também, de repente, receber recursos. E nós temos 25% dos recursos obrigatoriamente a destinar exatamente para esse fim. Tá? Então, é uma coisa mais abrangente, principalmente aqueles que trabalham, fazem um trabalho cultural na base mesmo. Por exemplo, aqui na região, você tem um grupo de pessoas que constantemente está reunido para fazer um teatrinho, um teatro de bonecos, ou pega crianças que se organizam para fazer. Elas não podem até não ter a personalidade jurídica, podem até não estar organizadas como uma instituição privada sem fins lucrativos, mas elas podem o quê? Se caracterizar como um grupo cultural e pleitear o certificado do ponto de cultura. Com e o aí, município ou com o governo federal? Não, com o governo federal, tá? Porque o município ainda nós não temos essa lei. Essa lei ela está tramitando na Câmara, mas ela ainda não foi aprovada, tá? Então, por exemplo, o que nós fizemos? Nós olhamos no MINC, tá? Tem 27 entidades que estão cadastradas como ponto de cultura aqui em Florianópolis. Tá? O que nós fizemos? Nós pedimos para que funcionários da Fundação fossem, no endereço que eles colocaram lá no MINC, fossem em cada endereço e levassem em mãos um convite para participar das oitivas. Entendeu? Nós fizemos isso. E descobrimos que muitas delas não estão lá. Né? Então, nós ficamos até um pouco chocados, porque elas estão cadastradas no MINC, o endereço delas está lá no MINC, mas quando você vai até lá, elas não existem, elas não estão lá. Foram mais ou menos 5 ou 6, né? Foi o Davi que foi, vocês dois foram, né? Foi mais ou menos isso, né? Então nós tomamos um susto que o pessoal está lá cadastrado no MINC, mas efetivamente quando você vai lá, não está lá. Mas para um coletivo ser contemplado dentro desse recorte na PNAD de Florianópolis, tem que estar com o certificado? A diferença no momento da inscrição, você já automaticamente Não, mas o MINC vai fazer isso, tá? Você vai se inscrever e quando você faz a inscrição nos editais, você já vai conseguir isso. Ao mesmo tempo a sua candidatura para se tornar ponto de cultura e a sua candidatura a ser contemplado. Isso, exatamente. Tá. Vamos voltar lá no... Por gentileza. Isso. Pode passar. Não, é que eu acho que não é tão surpreendente essa questão da dificuldade dos pontos de cultura se manterem na cidade, porque os pontos de cultura são justamente organizações de base comunitária. E a gente teve muita descontinuidade nas políticas culturais nos últimos tempos. Então eu acho que reflete bastante assim, o cenário de realidade dessas organizações. E a PNAD vem justamente, como acho que vai colocar, justamente para a gente ter uma política estruturante e continuada no campo da cultura. Agradeço a colocação. Eu só vou pedir para vocês o seguinte, nesse momento agora eu vou explicar para vocês, depois nós vamos abrir, tá? Nós vamos abrir para dúvidas, tá? E aí depois nós vamos abrir para manifestação, tá? Só para a gente ter assim uma organização, porque eu recebi uma crítica, inclusive um membro do conselho hoje de manhã, tá? Que me disse assim, olha, tem que ser assim, assado. Eu digo, tudo bem, vou seguir
ou seguir a tua orientação, mas eu quero dizer para ti o seguinte, olha, no Rio Vermelho aconteceu de um jeito, na Lagoa aconteceu diferente, mas aí é por causa disso. Também tem que ter, o outro lado também tem que dar vênia e dizer assim, não, também colaborei para que a coisa não fosse exatamente da forma que eu estou criticando agora, orientando ou opinando, dizendo para fazer diferente. Não é plano diretor, né? O que deve constar no PAR? No plano atual de aplicação de recursos, deve constar as seguintes informações. Informações gerais do plano de ação e dados dos gestores locais do Estado, município e do Distrito Federal. Detalhes sobre o processo de participação social, incluindo como foi realizado o diálogo com a sociedade para a elaboração do PAR. Então, aqui você, nada mais é do que isso que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui agora, nós temos que dizer como foi feito. Tá? Descrição das atividades a serem realizadas ao longo do exercício, desmembrando as metas e ações previstas no plano de ação, especificando valores, forma de execução, produto, entrega e quantidade de cada uma. Pode voltar lá naquele... Não, outro. Isso. Então, como vocês estão, atividade, né? A forma de execução, se é através do chamamento público, se é um processo licitatório, no caso de obras e reformas de aquisição de bens culturais, tá? O produto de entrega, o que vai ser entregue, por exemplo, aqui, ó, atividade, realização do Festival de Cultura Popular. Qual é a forma de execução? É um chamamento público, tá? Qual é o produto? É o festival ou a festa popular. A quantidade, ali, uma quantidade. Com base nessas informações, vai ter um valor, que aí é anexado, é colocado lá o valor. Tá? Aí a pergunta, a atividade destina recursos a áreas periféricas e ou de povos e comunidades tradicionais? Se tiver, tá? Se essa festa, por exemplo, for feita, for realizada num local que é considerado uma área periférica, aí nós botamos o sim. Por que isso aparece? Porque a lei também nos obriga, além da gente destinar 25% para a Política Nacional Cultura Viva, esses 100% aqui, 20%, ou seja, 25% mais os 75% aqui em cima, dentro desse universo de 100%, 20% eu tenho que comprovar que eu distribuí esses recursos para áreas periféricas e ou povos e comunidades tradicionais. Então, são vários, como vocês podem notar, são várias subdivisões. Né? Então, nós temos aqui 25 para a Política Nacional de Cultura Viva, 75 para o outro universo. Só que dentro desses 100%, ou seja, tanto aqui quanto aqui, nós temos que comprovar a destinação de no mínimo 20% para áreas periféricas e ou povos e comunidades tradicionais. Tá? Vamos voltar. A gente pode tirar dúvida agora ou você não vai? Não, anota a dúvida e depois da explicação a gente... Não, tem mais um. Aqui. Indicação se as atividades se destinam a recursos e áreas periféricas ou de povos ou comunidades tradicionais, como eu havia dito para vocês. Ações afirmativas que serão adotadas nas atividades previstas de acordo com a instrução normativa do Ministério da Cultura. Informações sobre o sistema de cultura com a existência de conselho, plano e fundo de cultura. Lista de forma de execução dos recursos, indicando como serão utilizados de acordo com o regime jurídico adequado. Lista de produtos e entregas resultantes das atividades envolvidas, especificando o que será entregue à sociedade como resultado das ações realizadas. Detalhes sobre o processo de participação social que deve constar no Plano Anual de Aplicação de Recursos. Descrição resumida de como foi feito o processo de diálogo com a sociedade civil. Informações gerais como se o processo foi realizado de forma presencial ou online. Aqui nós estamos fazendo tanto presencial como online. Tá? Datas, locais, quantidade de participantes e se houve participação do Conselho de Cultura ou outros órgãos. Então, o que nós fizemos aqui?
Nós estamos pegando o nome de cada um dos senhores e das senhoras, estamos anunciando os representantes do Conselho para fazer parte da mesa, estamos dando a palavra aos representantes do Conselho. Publicação da consulta pública, audiência pública com links para transmissão de dados ou de resultados do processo de participação social, caso tenham sido divulgados na internet. Os processos de participação social devem ser registrados em ato e documentados, podendo ser disponibilizados em vídeo e devem ser disponibilizados no site oficial do ente federativo. Tudo isso nós estamos fazendo. Tá? Pode passar. Descrição das atividades a serem realizadas ao longo do exercício do Plano Anual de Aplicação dos Recursos do PAR. Identificação das metas e da ação, tá? Da meta e ação, detalhamento das atividades. Isso aqui é aquele quadro, nada mais é que aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Tá? O valor, a forma de execução, o produto, a entrega, a quantidade e a destinação dos recursos. Então, tudo aquilo que vocês viram no gráfico ali, naquilo que a gente chamou de gráfico, que nada mais é que o plano, que é o PAR, o Plano Anual de Aplicação de Recursos, tudo aquilo que nós vamos fazer ali, nós fazemos aqui. Tá? O que nós vamos fazer vai depender, vai ser consequência do que vocês vão decidir. Então, nós temos ali, dá para botar o gráfico? Tem como aumentar? Não, não tem como aumentar. Pode sentar um pouquinho mais perto. Não, mas isso aí não dá delay mesmo. Mas eu estou lendo para vocês. Né? Então, como vocês podem notar, aqui, ó, até aqui é fixo. Tá? A partir daqui é onde nós vamos consultar vocês. Por exemplo, qual é a ação? É um fomento cultural. Tá? O que é um fomento cultural? É um edital. É um edital que pode ser um edital de projeto ou pode ser um edital de premiação. Quem é que vai decidir isso? São vocês. Vocês que vão decidir. Tá? Conforme a decisão de vocês, nós vamos verificar. Vamos verificar o quê? A forma de execução. Nós vamos verificar a forma de execução. Vai ser um chamamento público. Vai ser um chamamento público de fomento à execução de ações culturais, no caso do projeto. Vai ser um chamamento público para premiação. Qual é o produto que vai ser entregue? Aí eles dão como exemplo. Pode ser um festival, pode ser uma ação cultural fomentada, quer dizer, um projeto cultural. Vai ser um chamamento público para quê? Para um projeto cultural para um fim, para uma finalidade, para um objetivo. Tá? Vai ser um prêmio cultural, trajetória da obra. Pode ser. Tudo isso quem vai decidir são vocês. Com base nisso, o que vai acontecer? Vai haver uma quantidade. Qual é a quantidade? A quantidade ela vai depender do que vocês vão decidir, qual é a forma que nós vamos gastar esse dinheiro. Vamos gastar com uma premiação, vamos fazer um chamamento público, um edital e destinar recursos para projetos culturais de uma determinada natureza. Qual é o valor do projeto? Qual é o valor unitário do projeto? A gente vai depender, vai levar em consideração a forma como vocês vão querer. Nós vamos querer o seguinte, tem que levar em consideração a regionalidade. Então nós vamos fazer um edital, de projeto, tá? O fomento a projetos culturais, e esses projetos culturais, eles devem ser X projetos para cada região de Florianópolis. Por exemplo, aqui o sul da ilha, nós vamos dividir a ilha em regiões e vamos dividir em número de projetos, tá? Religiosamente iguais para cada região, independentemente da concentração habitacional de cada uma delas, como exemplo. Tá? O que isso vai fazer? Isso vai acarretar no quê? Diretamente no valor do projeto.
Porque quanto maior for o número de projetos agraciados ou determinados, menor vai ser o valor do projeto, porque nós temos um valor fixo. O valor ele é fixo, tá? E dentro deste valor é que nós vamos trabalhar o quê? Quanto menor o número de projetos contemplados, maior vai ser o valor do projeto. Aí a grande discussão é maior o número de projetos e menor o valor, ou maior o valor e menor o número de projetos. Tá? Da mesma forma que vamos fazer premiação, eu costumo dizer o seguinte: qual é a diferença de premiação para projeto? A gente traça um marco no tempo. Marco zero é o momento de agora. Daqui para frente, quando eu olho para frente, quando eu olho para o futuro, o que eu vou fazer, isso é um projeto. Marco zero, momento agora, eu olho para trás, é uma premiação. Premiação é pelo que eu já fiz. Projeto é o que eu vou fazer. Tá? Qual é a diferença entre os dois? A premiação, ela não tem o quê? Não tem contrapartida e ela não tem o quê? Não tem depois monitoramento. Você ganha a premiação e acabou. O projeto não. O projeto ele exige uma contrapartida e ele exige o quê? Um certo monitoramento para avaliação, para ver se efetivamente esse projeto está sendo realizado. Tá? Isso são conceitos. O objetivo da Fundação não é induzir ninguém aqui a qual é a melhor forma de fazer os editais, e sim dizer para vocês conceitualmente o que é cada um, para que diante das informações que vocês têm, vocês possam fazer a melhor escolha para vocês. Para nós é irrelevante e indiferente. O que for decidido, nós como fundação vamos fazer e depois, dentro das nossas capacidades técnicas, nós vamos tentar o quê? Condicionar aquilo que é possível tecnicamente fazer com a vontade efetivamente expressa por vocês aqui. Tá? Podemos botar no outro. Aqui já foi. Também já foi. Aqui. Então, ó, indicação se as atividades se destinam a recursos, a áreas periféricas ou de povos e comunidades tradicionais no plano anual de aplicação dos recursos. Então, como eu já falei para vocês, 20% eu tenho que efetivamente justificar e comprovar que eu estou utilizando exatamente para esse fim. 20% dos recursos. Tá? Identificação da atividade. Após descrever a atividade específica a ser realizada no parque, pode-se incluir uma coluna ou um campo para indicar se essa atividade destina recursos da área periférica ou de povos e comunidades tradicionais. Levando em consideração o princípio da publicidade, esses detalhes técnicos aqui são apenas a título informativo. Isso, do ponto de vista prático, é irrelevante para vocês entender ou não entender. Por quê? Porque isso aqui, quem vai fazer é o corpo técnico da Fundação. Eu volto a dizer para vocês, o que é relevante, o que interessa é entender como vocês querem que seja distribuído, qual é a melhor forma de distribuição desses recursos. Quem tem a obrigatoriedade de entender como nós vamos operacionalizar essa vontade de vocês é o corpo técnico da Fundação. Então, esses detalhes técnicos aqui, eles são meramente ilustrativos. Não há necessidade de vocês entenderem, tá? Mas a título de publicidade do ato, para que vocês saibam como nós estamos fazendo, é que nós colocamos aqui para que ninguém de repente entenda o seguinte: o pessoal está elaborando o parque, são meia dúzia de loucos que estão sentados numa sala, e estão lá e vão fazer qualquer coisa aqui e mandar lá para o link e pronto. Não. Então a gente mostra para vocês o que é. Que não é bem assim, tá? Existem detalhes técnicos que são efetivamente orientados pelo link, onde nós temos que obedecer.
Nós não temos o livre-arbítrio de fazer de qualquer maneira. Tá? Os únicos que têm o livre-arbítrio aqui são os senhores de escolher dentro de critérios pré-estabelecidos pelo MINC. Tá, ok? Percentual de destinação, especificar o percentual dos recursos que serão direcionados para essas áreas específicas. Por exemplo, se a legislação determina que pelo menos 20% dos recursos devem ser destinados a essas áreas, tem que haver a certificação de indicar esse percentual. Tá? Utilização dos recursos. Indicação se a atividade destinará uma parte dos recursos para áreas periféricas, urbanas e rurais, bem como para áreas de povos e comunidades tradicionais, conforme previsto na legislação. E a justificativa? Se houver uma justificativa específica para a destinação dos recursos para as áreas periféricas ou de povos e comunidades tradicionais, é importante incluí-la para garantir a transparência e prestação de contas. Pode passar. Então, nós temos as ações afirmativas. Tá? Na Aldir Blanc, nós utilizamos, na Paulo Gustavo, nós utilizamos algumas ações afirmativas. Tá? Então, nós temos aqui as ações afirmativas no par. Políticas de cotas ou reservas de vagas. O que é isso? Reserva de vagas para determinados grupos, porcentagem específica de vagas ou comunidades, garantindo maior inclusão e diversidade. Outro tipo de ação afirmativa, bonificações ou critérios diferenciados de pontuação. Estabelecimento de critérios de pontuação diferenciados em editais, considerando aspectos como diversidade, inclusão e representatividade. Outra, ações formativas e cursos de especialização, oferta de cursos, capacitações e ações formativas para especializar e profissionalizar agentes culturais pertencentes a grupos específicos. Outra, editais específicos e categorias específicas. Criar editais específicos e categorias direcionadas para grupos ou comunidades tradicionais, garantindo oportunidades de participação e acesso aos recursos. Uma outra, políticas de acessibilidade. Implementar políticas de acessibilidade, incluindo medidas para garantir o acesso de pessoas com deficiência, atividades culturais e espaços culturais. Procedimentos simplificados de inscrição. Facilitar os procedimentos de inscrição em editais e processos seletivos, tornando mais acessível a participação de diferentes grupos. E outras modalidades de ação afirmativa, adotar outras medidas que visem promover a igualdade, oportunidade, diversidade e inclusão nas atividades culturais e artísticas. Na Paulo Gustavo, como eu havia dito para vocês, nós utilizamos a política de cotas ou reserva de vagas, utilizamos bonificações ou critérios diferenciados de pontuação, utilizamos também o procedimento simplificado de inscrição e a política de acessibilidade. Tá? Essas foram as 4 ações afirmativas que nós utilizamos na Paulo Gustavo ano passado. Nós temos um sistema de cultura em Florianópolis. Né? Nós temos o Conselho de Políticas Culturais, que foi criado através da Lei 2639/87, que criou o Conselho Municipal de Cultura de Florianópolis, e a Lei 7.974, de 29 de setembro de 2009, alterou para o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Florianópolis. Então, nós temos um Conselho de Política Cultural, nós temos um Fundo de Cultura, nós temos a Lei 8.478, de 20 de dezembro de 2010, que criou o Fundo Municipal de Cultura de Florianópolis, e nós temos um Plano Municipal de Cultura, a Lei número 9.845, de 20 de julho de 2015, que aprovou o Plano Municipal de Cultura de Florianópolis. Então, o nosso sistema de cultura em Florianópolis ele já está solidificado desde 2015. Tá? Então, a forma de execução dos recursos, né, tem a identificação das diferentes formas de execução dos recursos previstas na legislação e normativas vigentes, como chamamento público, licitações, contratos, credenciamento, entre outros. Relação das formas de execução com as atividades. Associação de cada forma de execução com as atividades específicas que serão realizadas nos recursos. Por exemplo, se houver um edital de fomento à cultura, indicar que a forma de execução será do chamamento público. Terceiro, detalhar as modalidades de execução. Para cada forma de execução,
Detalhamento das modalidades específicas que serão adotadas. Um exemplo, se for licitação, especificar se será pregão, concorrência, concurso, entre outros. Depois, indicação da base legal. É importante indicar a base legal que respalda cada forma de execução. Citar as leis, decretos ou normativas que regem a utilização dos recursos de acordo com cada regime jurídico. Depois, exemplificação com casos práticos. Para facilitar o entendimento, explicar cada forma de execução com casos práticos relacionados às atividades culturais que serão desenvolvidas. Isso ajuda a visualizar como os recursos serão aplicados na prática. Sexto, garantia da conformidade legal, certificar-se de que todas as formas de execução estejam em conformidade com a legislação vigente e as normativas especificadas da área cultural. Isso é fundamental para garantir a legalidade e transparência na utilização dos recursos. Bota aquele gráfico novamente, por favor. Então, como vocês podem ver, né, nós temos aqui a ação, a atividade a ser escolhida, tá? Com base nessa atividade a ser escolhida, nós temos uma forma de execução, temos a forma de execução, ela vai gerar, tá, um suporte legal, onde a gente vai ter que dar o suporte legal dela, temos o produto, a entrega, né? O que essa forma de execução dentro dessa atividade vai gerar o que? Qual é o produto ou a entrega que ela vai dar? Nós temos a quantidade e, por último, nós temos que informar se esta atividade, de alguma forma, destina recursos à área periféricas e povos e comunidades tradicionais. Dentro da forma da execução, né, vai ser o edital, qual é o tipo de edital, nós temos que levar em consideração as políticas afirmativas. Tá? O que nós vamos utilizar? De que forma? O que vai ser utilizado? Pode voltar. Aí nós temos o produto ou as entregas, né? Identificar o produto ou a entrega, listar de forma clara e detalhada os produtos ou entregas que serão resultantes das atividades culturais desenvolvidas. Esses produtos podem ser... Dá para melhorar ali? Abaixa um pouquinho para ficar mais de turbulência. Eu acho que é tangível. Tangíveis como obras de arte, equipamentos culturais ou intangíveis. Não, diminui o tamanho. Diminui o tamanho, Sérgio. Ou intangíveis como eventos culturais e capacitações. Relacionar os produtos às atividades. Associar cada produto ou entrega às atividades específicas que foram realizadas para a sua produção. Por exemplo, se uma atividade foi realizada... O homem está velho e está com problema de visão. Ainda tem que ler assim, aí é para derrubar o presidente, né? Vocês já viram que o pessoal aqui não gosta muito do novo presidente da fundação, né? A atividade foi a realização do festival cultural, o produto entregue pode ser a documentação audiovisual do evento. Especificar os resultados esperados, descrever de forma clara quais são os resultados esperados de cada produto ou entrega. Isso ajuda a definir as metas e avaliar o impacto das ações culturais. Produtos e entregas, um exemplo, ação cultural fomentada, né? Projeto cultural fomentado, instituição cultural subsidiada, bolsa cultural concedida, prêmio cultural concedido, atração artística contratada, atividade de formação,
Curso ou oficina. Então aqui é os exemplos, tá, da consulta que a gente vai fazer para vocês. O que vocês acham que é a melhor forma de... Ah, não, estou vendo aqui, obrigado. O que vocês acham que é a melhor forma de entre aspas, gastar esse dinheiro? É um edital de chamamento público para financiamento de projetos culturais? É um edital de chamamento público para premiação? É um edital de chamamento público para concessão de bolsas? Então, tudo isso são exemplos, não necessariamente é aquilo que a gente destina. Tá? Produtos ou entregas, exemplo, exposição de artes, amostra, mostras e feiras culturais realizadas, isso? Equipamentos, espaço cultural reformado ou modernizado, espaço cultural mantido ou construído, pesquisa realizada, bem cultural adquirido, acervo cultural construído, sítio histórico preservado. Então vocês vejam, há uma gama de realizações que podem ser feitas com a destinação desses recursos. Quem vai destinar a melhor forma de recursos são vocês. Agora no final, obrigado. É para derrubar o outro mesmo. Detalhamento dos produtos de entrega. Para cada produto de entrega, tem que detalhar as características, as finalidades, os benefícios que serão proporcionados à sociedade. Isso ajuda a demonstrar o valor e a relevância das ações culturais desenvolvidas. Pode tocar. Então, já falamos, né, do programa Cultura Viva, identificação da meta e ação, identificação clara da meta e ação relacionadas ao programa Cultura Viva. É aquele espaço que eu falei para vocês de 25%. Destinação de 25% de recursos. Destinação de pelo menos 25% de recursos disponíveis no PAR para as atividades relacionadas ao programa Cultura Viva. E aqui embaixo, detalhamento das atividades, que é a descrição das atividades específicas que serão realizadas. Dá para aumentar um pouquinho? No âmbito do programa Cultura Viva. A forma de execução do programa Cultura Viva pode ser um chamamento público, execução de editais e chamamentos públicos para fomento a projetos continuados de pontos de cultura, pontões de cultura, entre outros. Premiação de pontos de cultura, veja, premiação de pontos de cultura e não pontões de cultura. Concessão de prêmios e reconhecimento a pontos de cultura que se destinam em suas ações. E as ações afirmativas, né, que é os famosos 20%, no mínimo, tanto lá em cima quanto cá, né, adoção de medidas com políticas de cotas, bonificações e ações formativas para promover a inclusão e a diversidade do programa Cultura Viva. Por fim, produtos e entrega do programa Cultura Viva, nós temos projetos culturais apoiados, pode ser fomentos a projetos continuados de pontos de cultura e pontões de cultura, premiações concedidas, então é concessão de prêmios e reconhecimento de pontos de cultura e agentes culturais. Nós temos ações de formação, realização de cursos, oficinas e outras ações formativas para agentes culturais e o fortalecimento da rede. Ações que contribuem para o fortalecimento da rede Cultura Viva em nível local. Tudo que a gente está discutindo aqui tem que ser em Florianópolis. Tá? Os recursos destinados a Florianópolis, rigorosamente, têm que ser utilizados em Florianópolis para os agentes culturais que comprovem residência e trabalho aqui em Florianópolis. Tá? Bom, gente, de uma maneira geral foi isso. É um resumo que a gente sempre brinca, é um resumo longo. Vamos sempre tentar resumir. É porque a maior parte daqui, quando vocês notaram, são detalhes técnicos. Que assim, eu gostaria que vocês
não se fixassem neles, tá? Porque não tem... a gente está mostrando isso para vocês pelo princípio da administração pública, da transparência, da publicidade, mas do ponto de vista da utilidade para vocês, ela não deve servir como informação para que vocês manifestem as suas vontades. A manifestação de vontade de vocês, ela tem que ser fixada aqui, ó, na atividade. Qual é a atividade que vocês querem? O que vocês querem fazer com o recurso? Montar isso aqui é uma obrigação, é uma responsabilidade do corpo técnico da fundação. Está entendendo? Aqui não. Aqui é que tem que haver a discussão com o conselho, a discussão com vocês. Nós temos que ouvir a opinião de cada um de vocês. E dentro dessa miscelânea de informações, aí a gente tem que adequar, tá? Do ponto de vista da capacidade técnica e efetivamente a gente concretizar o que vocês querem, com a vontade efetivamente de demonstrar em vocês, através da manifestação que vocês vão fazer de uma forma oral, ou aqueles que só quiserem se manifestar por escrito. Por isso que cada um de vocês tem esse documento para entregar para a gente. Aí nós vamos analisar, vamos fazer uma triagem, vamos fazer uma verificação e dentro das possibilidades técnicas, nós vamos adequar a vontade de vocês aqui, a operacionalidade dentro desse espaço. Ok? Obrigado, gente. Chamo para compor a mesa também a vereadora senhora Emília Pinela, gentileza. Já esteve em outros momentos conosco, né? Vem compor hoje também, hoje à noite. Então, nesse momento, como nosso presidente Lídio falou, se alguém tem alguma dúvida, então depois nós vamos começar com a apresentação das propostas. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Presidente, uma dúvida que o senhor perguntou na conta, já foi depositado, Já temos esse dinheiro disponível para fazer os editais e futuramente já fazer o pagamento. E você já tem previsão de datas, já tem esse cronograma de como vai ser, depois daqui das oitivas? O nosso cronograma é o seguinte, até o dia 31 a gente tem que fazer esse par. Feito esse par, nós vamos para a segunda etapa, que é o quê? Que é montar a comissão organizadora dos editais. Tá? E a comissão, aí nós vamos fazer um ofício para o conselho, para que o conselho indique 3 representantes para fazer parte da comissão que vai elaborar os editais. Tá? A partir daí, feitos os editais, aí nós vamos publicar o cronograma. E esse ano ainda vai ser executado? Sim, sem dúvida. Tá. Sem dúvida. Uma coisa que eu não falei para vocês é que assim, ó, tudo que nós estamos fazendo aqui está dentro de uma política nacional que é plurianual, tá? Então nós ganhamos uma quantia esse ano, ganharemos uma quantia o ano que vem, outra o ano que vem, são durante 4 anos, tá? Então tem que prestar conta até dezembro desse, depois para o ano. O que nós vamos tentar fazer é o seguinte, o que nós estamos fazendo agora, tá? Se Deus quiser, em dezembro nós vamos fazer já para o ano que vem. Está entendendo? Tá. É isso que a gente está querendo fazer. Então, nós estamos aprendendo agora com esse, tá? E aí o que der certo a gente vai manter, o que der errado a gente vai corrigir. O nosso objetivo é, já em dezembro, a gente já fazer as oitivas para Paulo Gustavo de 2025. Tá certo. Entendeu? Aí quanto mais cedo a gente fizer, mais rápido vocês vão receber. Quando é que há a possibilidade dos contemplados, tá, receberem? Isso eu não posso dizer nesse momento, porque isso vai ser organizado pela comissão. Como a comissão não foi criada ainda, tá? Mas assim, tudo isso vai ser publicado, vai ter um cronograma. Temos que correr, né? O tempo está... Não, mas isso, só para ter uma ideia, a Paulo Gustavo a gente fez com menos tempo. Sim. Tá? E deu tudo certo. Nós somos um dos poucos municípios relativamente grandes no Brasil que nós conseguimos pagar tudo até dezembro. Sim. Então todos receberam, e não vai ser diferente. Todos aqueles contemplados, não importa o que vocês decidirem, Sim.
todos os contemplados da Aldir Blanc, esse ano vão receber esse ano. A última dúvida só, vai ser tudo online pelo sistema do governo federal? Não entendi ali no início, ou vocês vão criar uma plataforma? Mas vai ser feito o seguinte, tá? As inscrições, provavelmente elas serão feitas do mesmo modo que foi feita a Paulo Gustavo. Tá entendendo? No mesmo modo que foi feita a Paulo Gustavo, nós vamos fazer. Nós estamos mudando o sistema, porque houve uma crítica muito grande do sistema que nós tínhamos, que é um sistema de toda a prefeitura, porque a gente não pode usar um sistema diferente por força de contrato. Então, como a prefeitura está mudando o contrato da gestora do sistema, né, e foi levado em consideração essas dificuldades técnicas que nós tínhamos, e elas garantiram que vão dar suporte a isso, então a forma também das inscrições, tudo vai ser feito tudo pelo sistema, mas de forma sempre levando em consideração o que se diz, que é a acessibilidade. Nós, por exemplo, nós tínhamos 2 funcionários na fundação ano passado que tinham 2 computadores exatamente para quê? Para receber as pessoas que tinham dificuldade nas suas inscrições, para que elas fossem lá e faziam as inscrições para elas. Isso não vai mudar, porque é um conceito, é uma forma de acessibilidade que nós estamos dando, suporte para as pessoas que têm dificuldade de fazer as inscrições. Entendeu? Mais alguém com dúvida? Eu vou pedir para vir aqui, porque as gravações a gente acaba direcionando para o outro lado, né? E, por favor, diga o nome para a gente começar a lembrar o nome das pessoas, por favor. Oi, boa noite. Meu nome é Renata. Eu só queria complementar a pergunta, porque você falou que os membros do Conselho Municipal de Cultura vão ser chamados no momento da formação das comissões, né? Para elaboração... É uma comissão só para elaboração dos editais. Dos editais, e os membros do Conselho serão chamados nesse momento. Eles são convidados, a gente manda um ofício para a presidência do Conselho, nos mesmos modos que foi feito ano passado com a Paulo Gustavo, tá? Na Paulo Gustavo, tinham 3 membros do Conselho na comissão elaboradora dos editais, e isso vai acontecer esse ano também. Certo. Eles também vão ser chamados na hora que vocês forem fazer a apuração e a sistematização do que foi trazido nas oitivas? Olha, nós não pensamos nisso, tá? A gente não pensou nisso até porque o que a gente está fazendo? As pessoas que serão convidadas para fazer parte do edital, tá? Elas por força da lei são pessoas que não têm interesse direto na causa, tá? Nos mesmos moldes que foi feito no ano passado, tá? O que nós vamos fazer? Como todo o processo, como eu disse para vocês, todo o processo está sendo televisionado, todos os documentos, tudo vai ser redigido em PDF. Para quê? Exatamente para quê? Para que isso seja levado ao MINC como prova de que efetivamente o que foi feito, que vai ser apresentado, tá? Foi efetivamente discutido e apurado por vocês. Está entendendo? Por isso que a gente nem pensou nesse momento em fazer isso, porque é um trabalho técnico da Fundação e que não tem nenhum tipo de conotação diferenciada. Porque para nós o interessante, o que é para nós interessante? É a participação dos representantes da sociedade cultural, através do Conselho, na elaboração dos editais. Para nós é mais relevante isso, entendeu? Porque isso aqui a gente só pode fazer, isso é muito fácil de comprovar, exatamente por causa disso que nós pedimos para que vocês colocassem, não só por escrito, como também verbal, mas tem gente que às vezes pode ter vergonha e tal, e aí escreve por escrito e fala aqui, porque tudo isso que nós estamos fazendo vai para o link. Então é muito fácil de fazer a análise para efetivamente provar. E até porque também é o seguinte, os membros do conselho que vão fazer parte do edital, né, da elaboração do edital, se detectarem alguma coisa que não estava prevista, vão lá e vão levar em consideração isso e vão levantar a pena. A participação do conselho é exatamente para isso.
é uma forma de fiscalização em loco do trabalho da fundação. Entendeu? Então, por isso que eu estou muito tranquilo com relação a isso. Eu acho que a pergunta da Renata é muito pertinente, porque ela toca no ponto que na RPG, traz um exemplo de sucesso, ela deixou os representantes da sociedade civil ser bastante descontentes. Que foi a questão de como o resumo das oitivas foi feito. E depois o fato de que as oitivas foram, pelo menos parcialmente, desconsideradas na elaboração do edital. Então eu acho que essa pergunta toca num dos pontos centrais, assim, que apesar de ser uma responsabilidade do corpo técnico da fundação, que eu concordo contigo, eu acho que ela precisa sim um acompanhamento da sociedade civil e precisa sim uma atenção em termos de metodologia também. Então acho que foi bastante importante a contribuição. Eu concordo e respeito, tá? Mas a primeira coisa que eu falei, eu bati nessa tecla várias vezes aqui, foi o seguinte: dentro das possibilidades técnicas, tá, nós vamos adequar aquilo que foi decidido aqui para operacionalizar. O conselheiro muito bem falou o seguinte, que quase, né, foi quase aquilo que se quis. E realmente, provavelmente vai acontecer isso também, vai ser o quase. Porque perfeito não dá para fazer. Eu não estou entrando aqui dizendo para vocês que o edital vai sair perfeito. Tenho absoluta certeza que o edital vai ter uma série de imperfeições que com o passar do tempo eles serão corrigidos. Tá? Mas na minha condição eu tenho que tomar decisões. Muitas vezes são decisões amargas que vão deixar alguém contente, assim como nós recebemos inúmeros parabéns, inúmeras congratulações pelo trabalho que a gente fez na Paulo Gustavo, que pela primeira vez destinou recursos para pessoas que jamais imaginavam que iriam receber, que a grande crítica que a gente recebia era que os recursos dos editais produzidos pela Franklin Cascais iam direcionados para sempre um grupo que sempre recebia, e que dessa vez várias pessoas que sequer imaginavam que ia receber se surpreenderam pela notícia que receberam esses recursos. A gente também recebeu críticas, mas também recebemos mais elogios, e com certeza o que nos motivou, que deixou a gente mais feliz, foi os elogios que a gente recebeu, porque as críticas a gente recebeu com humildade e com o sentimento de mudar, porque a gente não pode ficar parado, a gente tem que sempre melhorar. E da mesma forma vai acontecer, nessa também vai acontecer. Nós vamos deixar muitas pessoas contentes, principalmente aquelas que receberam os recursos, e nós vamos deixar algumas pessoas tristes, principalmente aquelas que não receberam os recursos. Mas é do jogo. Mas eu posso garantir para vocês o seguinte: sempre vai ser feito, tudo que a gente faz na fundação, a gente faz com amor e com vontade de acertar. Não dá para acertar sempre, e não vai ser porque assim, vai ter gente que vai ficar contente com esse modo de trabalho e vai ter gente que vai ficar descontente com esse modo de trabalho. Vou dar um exemplo. Inclusive, no caso da Paulo Gustavo, o que aconteceu? Num primeiro momento se decidiu que seria projeto. Nós recebemos a informação, chegou um ponto que nós recebemos a informação técnica do setor da prefeitura, que é encarregado disso, que nos disse o seguinte: olha, não dá para realizar projeto, tem que ser premiação. Então era um detalhe técnico, não é um detalhe de vontade, é um detalhe técnico. O corpo técnico da fundação entendeu o seguinte, da secretaria encarregada de fazer os editais: olha, tecnicamente é impossível de fazer projeto. E nós tínhamos decidido no âmbito da comissão em fazer projeto. Mas, gente, se é impossível tecnicamente fazer projeto, não dá para fazer projeto, é simples assim, entendeu? E foi explicado tecnicamente. Teve gente que entendeu e teve gente que não entendeu, e que a gente respeita, que está tudo bem, e se bateu nessa tecla, se levou para o lado pessoal e se disse: olha, fomos traídos, está tudo bem, a gente respeita, a gente entende, mas assim a gente vai sempre conversar do ponto de vista técnico. É por isso
pelo exemplo que a gente teve, porque faltou essa conversa. E aí a gente tomou as nossas, a gente errou, a gente teve humildade de dizer, olha, nós erramos, nós poderíamos ter tido a experiência de dizer para os membros da comissão organizadora o seguinte, gente, desde que seja tecnicamente possível fazer, está tudo certo. Mas se vier uma informação que tecnicamente não dá para fazer, não vai dar para fazer. Então, o que eu fiz esse ano? Esse ano eu aprendi com o erro do ano passado. O que eu falei para vocês? Desde que seja tecnicamente possível fazer, nós vamos sempre levar em consideração a vontade de vocês apresentadas nos editais, mas se tecnicamente, e essas coisas ocorrem, se tecnicamente for inviável fazer determinada coisa, nós vamos ter que adaptar, nós vamos ter que fazer, modificar, a gente vai ter que fazer de uma maneira diferente, mas sempre com publicidade, sempre conversando com as pessoas. Aí cada um interpreta a forma que desejar. Mas assim, hoje eu aprendi com a lição do passado. A lição do passado a gente não teve essa conversa com o pessoal. E o pessoal não tem a obrigação de saber. Então também tinham razão em ter ficado magoados, entendeu? E se sentirem traídos. Mas faltou essa conversa antecipatória e dizer o seguinte, gente, desde que seja tecnicamente possível fazer, está tudo certo. Faltou isso. E isso não está faltando hoje. Então é como eu digo para vocês, esse erro que a gente cometeu no passado, nós não estamos cometendo esse ano, porque agora nós estamos dizendo para você. Mas vai haver outros erros, e a gente vai aprender com esses erros nos próximos anos. A gente nunca vai acertar tudo, mas a gente com certeza vai acertar muito mais num ano do que no outro. O ruim é se a gente começar a errar mais em 2025 do que em 2024. Tomara a Deus que não aconteça isso. O nosso objetivo sempre é andar para frente. Tá bom? Mas tem mais algum inscrito que gente, só dizer para vocês assim, nós estamos num período de dúvidas, a gente quer sanar as dúvidas de vocês, tá? Nós não estamos num debate, hoje não é um debate, a gente não tem que debater. Hoje a gente tem que ouvir as dúvidas de vocês, tá? É importante, e eu peço desculpa para a senhora, porque foi um conselheiro que me chamou a atenção hoje de manhã. Olha, não sei o que, não, mas eu não posso, eu também não posso cortar a palavra da pessoa, não posso ser uma pessoa, né? Não posso faltar com respeito com a pessoa quer manifestar, mesmo que ela não queira discutir o que é o objetivo aqui e quer discutir uma outra coisa, eu não posso fazer, o que eu vou fazer? Né? Então, já quero deixar claro, vamos ouvir a senhora e depois vamos ouvir as dúvidas, tá? E não havendo dúvidas, vamos para as votações. Tá, essa agora é mesmo uma dúvida. Antes era também, né, a pergunta se o Conselho participaria dessa etapa. E agora a dúvida é cabível então a gente trazer como sugestão, como parte das sugestões da PNAD, que o Conselho participe da apuração, sistematização e últimas decisões, porque na verdade quando chegar nesse momento, muitas decisões vão ser tomadas, porque tem muitas sugestões, o orçamento é limitado, a gente sabe. Quando chegar ali na frente, coletando tudo isso, vocês vão ter que tomar decisões. Isso não entra, não tem como, não entra tudo, não tem como. É muita coisa, 3 milhões e pouco, se você fizer 100 projetos de 30 mil, acabou o dinheiro para a cidade toda. Digamos, se fosse assim, né? Se fosse. Então, nessa etapa dessas decisões, do que veio aqui, o que a gente consegue cobrir, é que seria interessante ter a participação do Conselho. O Conselho, eu vou voltar, que talvez tu não tenha entendido qual é a participação do Conselho, que eu entendo que é extremamente relevante. O edital, ele não vai estar pronto. O edital, ele não vai estar pronto. O número de projetos, o valor do projeto, tá? Não somos nós da Fundação que vamos decidir. É a comissão organizadora dos editais que vai decidir, que vai ter membros no Conselho. Nós não vamos aqui nesse momento, número de vagas, sabe? Isso não é, para nós aqui,
não é pertinente, é como eu expliquei para vocês, porque a nossa consulta é o seguinte, é projeto, é premiação, entendeu? A forma é regionalizada. Vocês querem um edital para toda Florianópolis? Querem um edital regionalizado, levando em consideração as regiões? A partir dessas informações é que a comissão organizadora dos editais é que vai sentar e vai discutir. Está me entendendo? Vai discutir o número de vaga, vai discutir o valor. Isso, os membros do conselho que fazem parte, que vão fazer parte da comissão, é que vão discutir. Não vai ser os técnicos da fundação sozinhos. Está me entendendo? É por isso que eu acho, com todo respeito, eu acho irrelevante nesse momento. Esse momento é momento dos funcionários da fundação tratarem ali, olharem, analisarem, ver, e depois, feito isso, aí sim, a comissão é que vai decidir, a comissão é que tem competência, com os membros integrantes do conselho, porque gente, tem gente do conselho que quer participar dos editais, e tem gente do conselho que não ganhando ameaça. Que se não ganhar, ameaça. Diz que é membro do conselho, que é um absurdo não ter ganho. Eu vi isso. Está entendendo? Eu vi isso. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque o conselho, ele é composto de agentes culturais que também têm interesse. Então é por isso que a gente conversou com a presidente, e a presidente fez parte da comissão elaboradora do edital, que é a atual presidente do conselho. Ela tem experiência, ela sabe disso. Ela sabe disso. Os editais, gente, eles têm que ser feitos de uma maneira transparente e imparcial. Pessoas que não têm interesse direto na causa. É isso que a gente tem que entender. E é muito difícil. Eu posso falar porque eu sofri pressão no ano passado, que teve gente do conselho que não ganhou e que fez ameaça se intitulando membro do conselho, porque estava indignado porque não ganhou. Entendeu? Então, às vezes, é preciso ter coragem para encarar determinadas coisas, encarar determinadas pressões. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Nós vamos fazer o trabalho mais correto possível, mais transparente possível. Eu tenho assim, confiança cega na equipe que está trabalhando comigo, tá? Tenho confiança cega na idoneidade de cada um deles, e posso dizer para vocês que a lisura do resultado que ocorreu na Paulo Gustavo, ela vai ocorrer também na Urbana, tá? O principal, volto a dizer para vocês, o principal são os editais, e os editais têm participação dos representantes do conselho. Podem ficar tranquilos com relação a isso. Qual é o próximo? Eu falo do Arthur e eu vou fechar. Tem mais alguém? E aí depois vamos começar a conhecer as regras, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Já que a gente está aqui numa fase de proposta, né, de elaboração dos editais, que vai compor essa nova lei, eu acho interessante a gente também entender alguns conceitos que já estão, né, presentes ali, que a gente vai ter que respeitar, embora seja prêmio, embora seja credenciamento ou fomento, enfim. E um desses conceitos que eu acho assim, que ele deve repousar, ele deve territorializar aqui em Florianópolis, já que é a cidade, né, que vai estar, enfim, com essa lei, é esse conceito de áreas periféricas, povos e comunidades tradicionais, porque às vezes a gente pega isso e vem do governo federal e vem assim, comunidades ribeirinhas e tal, mas são coisas que às vezes aqui em Florianópolis a gente não tem, né? Ou áreas indígenas, mas aqui em Florianópolis, assim, mas Quilombo tem. Como é que a gente vai fazer essa conceituação para os editais? Como é que a gente delimita, como é que a gente classifica, como é que a gente categoriza? É boa pergunta, mas sempre lembrando o seguinte, tem determinados detalhes técnicos que ficam encarregados dos técnicos da fundação. Mais um exemplo. Quem vai decidir, tá? Não são os técnicos da fundação. Nós temos dados na prefeitura, junto à assistência social da prefeitura, e que mostram um mapa, tá? Eles têm um mapa, principalmente o pessoal, os técnicos da assistência social da prefeitura, das áreas, tá? Das áreas de menor
índice de IDH, as áreas de menor IDH do município. Então, nós vamos levar em consideração essas conceituações técnicas dos técnicos da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. Uma outra coisa também, só dizendo o seguinte, é levado em consideração a realidade local. Tá? Então, como tu bem falaste, comunidades ribeirinhas, olha, se não tivermos, tá, catalogados ou reconhecidos comunidades ribeirinhas aqui em Florianópolis, nós tínhamos uma comunidade ribeirinha, para ter uma ideia, Florianópolis já teve uma comunidade ribeirinha aqui, tá? Ali na parte do estreito, tá? Era uma comunidade ribeirinha que foi transformada, eu acho que no melhor programa Minha Casa Minha Vida do Brasil, porque são casas ali, são apartamentos ali de frente para o mar. Então, assim, quem já esteve ali sabe como ficou lindo aquela localidade. Ali era uma comunidade ribeirinha, tá? Então, só para ter uma ideia, é levado em consideração a realidade local. Não necessariamente a gente vai destinar recursos para situações que não descrevem a realidade local de Florianópolis. Mas tudo isso é levado em consideração através de dados técnicos, não é achismo. Tá? Aí nós temos técnicos da Secretaria de Assistência Social que vão também nos dar suporte com relação a essas informações. Então, agora, na fala, eu vou chamar a vereadora para dar uma boa noite, né, a todos. Em seguida, a gente começa então, a lembrar as regras, como vai acontecer. E quando tiver alguém no minuto e meio, a gente vai dizer que está terminando o tempo, tá? E nós vamos seguir do jeito que nós seguimos em todas as comunidades que nós passamos, tá? São as mesmas regras, para dizer que não foi diferente aqui na Tapera, logicamente. Né? Tá? E vai seguir as mesmas regras que onde nós já passamos, ok? Na fala, então, da vereadora, a gente termina as inscrições. Nós temos 7 inscrições e apresentações de propostas. Então, o presidente lembrou, então, que também nós queremos a fala do Fernando, representando, né? Também a questão da cultura. Ok? Por favor, vereadora. Obrigada, Ana. Boa noite a todos e a todas. Eu queria saudar essa iniciativa e valorizar a Política Nacional de Blanc como uma política do Ministério da Cultura que consegue realmente fazer um financiamento para todas as comunidades, que realmente chega na mão de todos os produtores, de todas as pessoas que podem apreciar, enfim, o desenvolvimento da cultura do nosso país. Queria também dizer para vocês que a gente está passando, e aqui na Tapera particularmente, é um lugar que a gente está passando um abaixo-assinado, que é a iniciativa da Câmara de Vereadores, depois de uma audiência pública, para ampliar os institutos federais no âmbito do município e, em princípio, a ideia é que uma das unidades seja aqui no sul da ilha, possivelmente aqui na Tapera. Claro que o processo é um processo muito longo, depende de muita iniciativa, mas muito trabalho, mas a gente vai estar passando então o abaixo-assinado, se vocês concordam de ter mais um Instituto Federal, aquele que é a boa e velha escola técnica, e trazer para cá. É muito bom ver amigos como a Leda, o Rui e todas as pessoas que estão aqui, a Vandeco. Acho que é fundamental essa compreensão de que o dinheiro para a cultura tem que ser deliberado nas comunidades e que é importante que a gente compreenda que esse processo é um processo que a gente tem uma garantia de investimento por 5 anos, então que a gente pode projetar coisas, a gente pode pensar a médio prazo, então começar a decidir aqui uma parte de um projeto que não vai ter recurso talvez para ele todo, mas que a gente projeta o início dele aqui, uma outra etapa para o ano que vem, uma terceira etapa ampliando. Então é fundamental a gente pensar essa como uma política a médio prazo e como uma política para a cidade, que você pode abarcar no mesmo projeto mais de uma linguagem, mais de uma política afirmativa, mais de uma região, para que a gente realmente possa ter acesso à cultura para toda a nossa população. Agradecer o LID e a Fundação Franklin Cascais que está encaminhando essa política do Ministério da Cultura e que a gente possa realmente entender que cultura é um direito básico de toda a população, tanto de produzir, quanto de apreciar, quanto
de a gente poder ter acesso a ela em todos os âmbitos, em todas as linguagens, em todas as regiões, e sejam as pessoas de todas as classes sociais, etnias, religiosidades, enfim. Então, agradecer e dizer que eu estou aqui para contribuir, para ouvir e para aprender também sobre essa situação da nossa cidade e poder contribuir como for possível. Obrigada. Boa noite, pessoal. Queria começar agradecendo na figura do presidente Lídio, todo o staff, toda a equipe aí da Fundação que está realizando esse trabalho coletivo nas últimas 2 semanas aí trabalhando fora do expediente. Então, obrigado. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, em especial da nossa vereadora que está nos acompanhando aqui no processo coletivo desde a semana passada. Eu acho que é importante esclarecer o papel do Conselho, que é determinado pela própria PENAD. Então, a PENAD ela é regimentada pelo decreto 11.740, e nesse decreto, lá no artigo 21, são estabelecidas as competências dos Conselhos Municipais e Estaduais de Cultura no âmbito da elaboração do PAR, da sua execução, né, e o papel de fiscalização e acompanhamento desse processo. E aí é importante dizer que o Conselho não representa os próprios interesses. O Conselho ele é a principal instância de participação democrática na construção de políticas públicas no município de Florianópolis. E ele é composto 50% por representantes da sociedade civil e 50% por representantes do poder público. Os representantes da sociedade civil, eles são distribuídos por setoriais, correspondem às diferentes linguagens artísticas e culturais. Então, incentivo a todos aqui presentes a procurarem as suas setoriais e a comporem esses movimentos, que são movimentos muito importantes para a construção das políticas públicas e para o fortalecimento do Conselho. Eu acho que tem 2 questões da PENAD que vale a pena destacar. A primeira é a questão estruturante da PENAD. Então, ela, como o presidente falou, ela é uma política de 5 anos, que nos coloca uma dinâmica de participação social um pouco diferente daquilo que foi na LPG, um pouco diferente daquilo que foi na que a gente chama de Lado 1, que foram medidas emergenciais, né? Onde a participação ela se deu muito mais por eventos do que por processos. E para que esse processo de escuta da sociedade civil ele seja de fato um processo continuado, nesses 5 anos, é muito importante que, para além desse momento fundamental aqui de Oitivas, que a gente tenha esse diálogo constante, né, da sociedade civil junto ao pessoal que está executando as políticas públicas, e o Conselho faz esse papel de mediador. Então, a PNAD ela estabelece claramente as competências do Conselho, dos Conselhos Municipais e Estaduais, e ela estabelece também as competências dos entes federados, colocando que um dos compromissos que a Prefeitura assumiu ao mandar o plano de ação para aderir à PNAD foi o de fortalecimento do sistema municipal de cultura. E nesse fortalecimento está também o fortalecimento do Conselho. A gente sabe que o sistema de cultura é o que a gente chama de CPF, Conselho de Plano de Fundo. Então, parte também das atribuições do Executivo local é o de fortalecer o nosso sistema municipal de cultura, o que corresponde também a fortalecer os conselhos. E esse fortalecimento ele tem que vir a partir do diálogo com a Fundação, mas também, especialmente, a partir do diálogo com a sociedade civil e a participação pública. É isso. Alô? Agora nós vamos ver as regras, né, e vamos ter que ser objetivos, que a ideia é toda montada dentro de uma organização. Então, vai acontecer da seguinte maneira. Os presentes terão 2 minutos de fala, sem direito à réplica e à tréplica. Solicitamos que sejam objetivos em suas falas. E lembrando sempre, né, quando estiverem aqui, que os convidados, né, possam também estar participando ouvindo. Que a gente não possa ter realmente pessoas conversando ao mesmo tempo. Aqui. Nós vamos lembrar quando estiver quase terminando, para esclarecer a questão do tempo. Tá? E assim que terminarem a sua apresentação, nós pedimos para escreverem também, já entreguem o seu material escrito. Ficou claro?
Nós temos 7 inscritos. Ok? Nós vamos seguir então a inscrição já realizada. Tem mais alguém que gostaria de se inscrever nesse momento? Todos que se inscreveram sabem quem escreveu aqui na planilha, né? Não se inscreveu ainda? Tá. Então nós vamos ter 8 falas. Mais alguém? Ok. Então nós temos 8 inscritos a partir de agora. Tá? Então a primeira a fazer essa apresentação de proposta. Por favor, senhora Vanderleia. Por gentileza, eu pedi para ficar ali, que vai aparecer na TV, para que fique melhor, todo mundo também te vê e aparecer também na TV. Eu não vi nem com roupa para isso, gente. Para aparecer na televisão. Então. Não conta ainda, tá? Peraí, deixa eu respirar. Gente, assim, eu criei aqui uma proposta, né? Escrevi várias coisas aqui, porque eu faço teatro, né, há 35 anos aqui na cidade e trabalho com circo também. Então, pensando no edital, eu pensei mais no projeto mesmo, que a nossa arte consiga chegar para o público, não é? Que eu acho que o público é a nossa pérola, é onde a gente quer chegar, né? Atingir o público, né? Que as políticas públicas consigam chegar até o público. Então, independente da região que você está, né? Você enquanto artista, a minha proposta seria que não seja por o artista indicado a região, mas que nas propostas você consiga levar a tua arte para várias regiões da cidade. Então, independente de onde você está. Se está no sul da ilha, no norte da ilha, você fazer essa proposição entrando nessa meta do Ministério, que ele pede, né? Que a gente chegue nas regiões periféricas, que a gente vai nas regiões mais tradicionais. Então, que tu fomente a arte, né, e distribua o máximo possível. Então, dentro disso, pensando, num projeto que atinja o maior número possível de público, seria circulação de espetáculos, criação de novos espetáculos, oficinas culturais nos bairros, né, de todas as áreas, que a gente consiga chegar em todos os lugares, né, fomentando os nossos trabalhos, e intercâmbio cultural, que a gente consiga realizar intercâmbio, ou a gente ir para fora, ou não sei se conseguir trazer artistas aqui, que isso fomente mais o nosso trabalho. Bolsa de estudo, circulação de espetáculo para fora, ou residência